Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Vetol e hoje eu vou falar para vocês como funcionam os reguladores de tensão do tipo Buck Converter, do tipo Step Down. Eles funcionam de um jeito um pouco diferente dos reguladores de tensão lineares. Eles funcionam colocando uma resistência na tensão, então a tensão fica menor passando por uma resistência, então tem dissipação de energia na forma de calor. Isso não é desejado, né? A gente não quer perder energia, a gente quer deixar o mais eficiente possível. E por isso a gente usa como alternativa o Buck Converter. E para falar como ele funciona, eu ainda não deixei ele desenhado aqui, eu vou ir construindo com vocês. Então eu só desenhei uma bateria, uma chave e uma resistência, que é onde vai estar a tensão de saída, e eu vou construindo a ideia com vocês. Os que a gente usa na equipe são dois, né? O LM2596 e o XL4015, né? São dois reguladores de tensão que a gente usa, do tipo Step Down. E basicamente a ideia de funcionamento é utilizar as propriedades, o princípio de funcionamento de indutores e capacitores. Porque um indutor ele resiste à variação de corrente e o capacitor ele vai resistir à variação de tensão. Então, a ideia é que uma vez que eu vou ficar ligando e desligando essa chave, e uma vez que eu ligo a chave, eu estou armazenando energia no indutor, então a corrente está crescendo, e daí eu vou desligar a chave, essa corrente vai passar aqui no resistor e ela vai diminuindo, né? Então eu vou ter uma tensão menor do que a tensão de entrada. Só que ela vai estar variando. E para amortecer essa variância, eu vou usar o capacitor, porque o capacitor ele vai resistir a essa variação de tensão. A ideia é mais ou menos essa, mas acho que vai ficar mais claro fazendo step by step. E a ideia de construir é porque eu quero que fique bem claro para que serve cada coisa. Então, obviamente, se a gente fizer um circuito desse e fechar a chave, a gente vai ter uma tensão, isso aqui é 0 volts, isso aqui é 0 volts, aqui vai ser 0 também, aqui é V de entrada, e aqui vai ter o V de entrada, a gente vai ter a mesma tensão aqui, então obviamente a gente não conseguiu o que a gente queria. Vamos fazer então a ideia do adicionar um indutor. Então eu vou colocar um indutor aqui, então eu vou apagar, aqui não vai ser mais V, então eu tenho um indutor agora aqui. Fechei o circuito, o que vai acontecer é que vai surgir uma correntinha pequena, daí essa correntinha pequena ela vai crescer, vai ficar maior, e ela vai crescer de novo, vai ficar maior. E como é que ela varia? Ela varia naquela fórmula de indutor. A gente tem que a DDP nele vai ser a indutância vezes a variação da corrente. Então, vai ser linear com o tempo, né? Porque isso aqui é constante, isso daqui é constante, então vai ser linear com o tempo, a corrente vai estar crescendo. Só que essa tensão aqui vai ser, a diferença disso, né? O tanto que eu tinha, menos que menos que eu tenho aqui, também vai ser linear com o tempo, né? Vai variar linear com o tempo. Então, a tensão que vai ter na resistência varia linearmente com o tempo. Então, em alguns momentos, percebe? Em alguns momentos, ela vai estar menor, que é o que a gente queria deixar ela menor, mas vai chegar um ponto que ela vai ficar igual, considerando que a chave está só fechada, não estou variando ela ainda não. Então a tensão aqui, ela vai começar nada, daí ela vai subindo, vai funcionar mais ou menos assim. E ainda não é o que a gente queria. Só que tem um problema. Agora pensa que eu atingi o máximo. Atingi o máximo, aqui vai ficar constante, porque vai voltar o caso de que está só conectado aqui, está passando a mesma quantidade de corrente sempre. Então voltou para o caso do exemplo anterior. Só que tem um problema agora. Vamos começar a ligar e desligar. Se eu desligar isso aqui, vai criar como o indutor ele resiste à variação de corrente, ele vai fazer o máximo possível para resistir a essa variação. Ele vai criar uma DDP invertida aqui. Só que, vamos supor que ele está indo de 1 para menos 1 de corrente. Só que num tempo ínfimo, que é o tempo nada, que é desligar essa chave, é o tempo zero. Então, uma variação aí, sei lá, é 2, dividido por nada é tipo infinito. Então essa tensão aqui vai ser muito grande, vai ser um circuito aberto, vai ter uma tensão, isso aqui é perigoso. Porque você pode até, se estiver suficientemente próximo, você pode criar um arco voltaico, por exemplo. Então não façam isso. Uma maneira é que
de resolver isso seria deixar a corrente seguir, fechar esse circuito. Porque a gente abriu, ele ficou em aberto, mas com alguém gerando corrente, né? Então, por isso que criou esse problema. Mas a gente pode tentar fechar esse circuito. Mas se a gente fizer só ligar aqui, aí complicou, né? Porque quando estiver fechado, aqui está fechado, ele dá um curto na bateria. Então é isso que a gente quer fazer. Para contornar isso, a gente pode colocar um diodo. Por quê? Se a gente coloca um diodo aqui, ó, eu tenho um diodo. Quando estiver fechado, aqui a tensão vai ser maior, então aqui vai estar tipo com mais. Então, quando aqui está fechado, aqui vai estar com mais. A corrente vai querer passar nesse sentido, mas não pode, porque ele vai bloquear. Então aqui vai estar bloqueado. Não, o diodo não vai deixar descer a corrente, então vai funcionar que nem estava funcionando antes. Uma vez que abriu, então abri a chave, a corrente vai querer seguir no fluxo certo. Aí fechou o circuito e resolveu o problema do arco voltaico. Só que aí volta na relação de antes, né? Antes ficava subindo a tensão aqui, e agora vai fazer o caminho inverso, vai descer. Então o gráfico da tensão aqui é um chapéuzinho. Vai ser alguma coisa assim, ó. Sobe e desce com o tempo, né? Aqui é o tempo, e aqui é a tensão aqui. Vai ficar um chapéuzinho. Um dente, assim, alguma coisa do tipo. Um triângulo, enfim, vocês entenderam. Tá, e como é que a gente homogeneiza isso aqui? Deixa eu transformar isso numa reta horizontal. Aí que entra a ideia do capacitor. Por quê? Se a gente adiciona um capacitor aqui, ó, eu vou apagar essa seta verde aqui, vou apagar esse gráfico, vou apagar esse aqui também que não precisa. Se a gente adiciona, ficou meio apertado, mas eu vou colocar um capacitor aqui, ó. O capacitor, qual que é a ideia? Quando o indutor está mandando mais corrente do que precisa para sustentar isso aqui, o capacitor vai começar a guardar energia. Ele é tipo um buffer, ele está guardando energia, ele armazenando aqui. Por quê? Porque quando o indutor estiver mandando menos energia do que precisava, quem abastece a resistência vai ser o capacitor. Então ele manda o que faltava para ficar igual. Então é mais ou menos essa ideia. Então o resto vai continuar funcionando igual, eu vou ficar abrindo e fechando, então o indutor vai ficar carregando e descarregando, carregando e descarregando. E o capacitor só está aqui para dar uma amortecida no chapéuzinho, transforma o chapéuzinho em horizontal, porque sempre quando falta, ele fornece o que falta, entendeu? E quando, ó, por exemplo, ele tem a subida e depois tem a descida. Vamos supor que a reta, na verdade, cadê outra cor? A reta, na verdade, ela vai ser alguma coisa assim, ó. Assim. Quando está acima disso aqui, essa corrente ela não está indo para cá, vai fazer tensão aqui, né? Ela está fazendo com que o capacitor guarde energia. Então nesse pedaço ele está guardando, nesse pedaço ele está gastando. Então por isso que vai ficar horizontal aqui. É mais ou menos essa intuição. Que é mais ou menos o que eu queria falar no vídeo de hoje. Então basicamente é assim que funciona o regulador de tensão do tipo step down. Bom, espero que tenham gostado. E só para ficar claro, né? Por que está diminuindo a tensão? Porque aqui tem uma subtração. Ele tem a da bateria, subtrai e daí diminui a tensão ali. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, que é como é que a gente escolhe qual que vai ser a tensão aqui. Isso aí tem a ver com a porcentagem do tempo que essa válvula, o interruptor fica ligado. Então a gente tem vamos supor que o cara que controla isso aqui, ele tem um ciclo fixo, uma frequência fixa. Então é 150 kHz, por exemplo. Ele fica ligando e desligando, ligando e desligando nessa frequência. Só que o ciclo, ele não liga no mesmo, tipo, espera um tempo ligado é o mesmo do tempo desligado. Não é assim. Ele coloca uma porcentagem do tempo ligado e uma outra porcentagem desligado. Uma porcentagem ligado, uma outra porcentagem desligado. Tá vendo que esse tamanho é maior que esse? Então, regulando o Duty Cycle, que isso aqui é o Duty Cycle, que a gente controla a tensão média de saída. Então, não é a frequência normalmente é fixa, e a gente altera o Duty Cycle, o impulso, o sinal PWM que a gente manda aqui, para controlar a tensão de saída. Então,
Então, agora acho que sim, acho que eu falei tudo que eu queria. Espero que tenham gostado, era mais para passar a ideia mesmo. Eu não sou de eletrônica, de elétrica na Evental, mas queria documentar um pouco sobre isso aí. Então espero que tenham gostado, então até mais.